foi idealizado e construído por ele, que conseguiu desviar parte do ribeirão Santo Antônio para sua propriedade, coisa indispensável para movimentar suas máquinas, inclusive para movimentar um dínamo, para produzir energia elétrica própria em sua chave. E onde estão esses maquinários? Então, pessoal, Tem uma máquina aqui atrás. Ó. se perdeu, Tudo enferrujado. foram perdidas, Pode complementar aí? pode. Ele produzia bicho da seda. O senhor conhecia ou não? Conhecia o Benedito Amaral, não que é neto dele, né? Então, ele produzia o bicho da seda e ganhou a medalha de ouro numa conferência que teve no Rio de Janeiro, negócio de portos lá, né? Centenário de abertura dos portos. Ele ganhou a medalha de ouro do vinho e do bicho da seda. E ele produzia cerveja e gasosa, que seria o Guaraná. E aqui ele fazia um baile e os guinéses tocavam aqui. Os guinéses tocavam. Otávio Guinness. É, exatamente, que era música. A família tocava. Guinness é uma família de música da cidade antiga. E houve época que eles trouxeram num caminhão, num Chevrolet, cabeça de cavalo, em 1928, 27, um piano para fazer a sarau. Nossa. Tudo é história dela. Pessoal, essa é a nossa história. Deixa eu só pedir um complemento. O Júnior, como entende bem de arquitetura, ele vai. Engenharia. Eu queria só de engenharia, arquitetura, é geral. O conceito é um só mesmo, você Olha não o tijolo que entendeu. ele fez, ó. Aí, você foi correto. Só que Eu queria só uma explanação sobre o prédio. Júnior. Você falou do tijolo, mas essas janelas grandes, o porquê dos porquês e isso. Então tá, olha só, é importante o que o Val está falando, né? Vocês já ouviram falar uma frase dos mais velhos já? quer ver o tijolo? Vira ele. Só que o F dele aqui, esse tá errado. Eu levei um que tem o F certinho. Então, essa eira e beira É Carlos? é uma característica Amassou o barro, fez a do forma, poder aquisitivo das famílias. cozinhou o tijolo, fez o casarão. Só tem uma base desse tamanho. Tem um poço. Tem em cima, olha, tem a telha, embaixo da telha tem o tijolo, e daí tem uma curvinha, não tem uma curvinha assim, branca? Aquilo lá que é chamado eira e beira. Então, de acordo com o número de curvinhas que tinha, é chamado eira, beira, beiral. Então, quanto mais curvinha tinha, mais poderosa era a família daquela casa. Então, essa é uma família, embora pobre, comparada com quem tem eira e beira, mas era uma família rica, porque tinha, tanto é que fabricava as coisas. Que existiam casas que nem isso tinha. Então, essa é a primeira característica, lá em cima, tá vendo aquele reboco que está caindo lá? Ó. Ali é chamado só uma eira. Né? Então, não tem nem eira nem beira, ou seja, não tem poder aquisitivo nenhum. E daí, o que eles faziam? Os tijolos são enormes, pesados, né? E as telhas, aquele tipo de telha, era feito na coxa. O que faziam? Eles pegavam o barro, punham assim, ó, e faziam, aqui era o molde. Por isso que isso aqui é aquele formato, tá vendo? Ó? Daí foi um na outra. Depois a tecnologia foi desenvolvendo. Daí foi achando maneiras mais adequadas de fazer. Viu? Só complementar. Pode complementar. A respeito dessa história de fazer nas coxas. Na época da escravidão, era feito pelos escravos. E devido à diferença de estatura, saía tudo de um jeito diferente uma da outra. Por isso a dificuldade para estar encaixando e ser feito de qualquer maneira. Quando hoje associa, né, fazer nas coxas, fala fazer de qualquer maneira, mas não é de qualquer maneira. É porque cada escravo tinha uma estatura e saía de uma maneira diferente cada telha. Outra coisa, ele deu outra informação que é muito usado atualmente, é que a gente ouve falar as coisas pela metade e não faz ideia do significado. Então o pessoal fala assim, olha, aquele prédio, aquele negócio feito nas coxas, é muito além do que o Branco está falando. Fazer nas coxas é um termo usado pela engenharia. Por quê? Na minha época já era assim, hoje já mudou, hoje é feito computador. Para fazer projeto de casa, usava prancheta. É uma coisa, a mesa grande, que ela inclinava assim, né? Para a gente poder ter facilidade de fazer planta grande. E para fazer os projetos, muitas vezes, antes de fazer o projeto da prancheta, tinha que fazer alguns croquis, alguns desenhos, alguns rascunhos, para dali inspirar o projeto que ia ser feito. Então normalmente o engenheiro pega uma prancheta pequenininha, ele sentava, punha em cima da coxa e ali ele fazia o rascunho. Então esse é o fazer nas coxas, que hoje dá conotação sexual, feito nas coxas, né? Então, mas é um termo técnico, é verdade, é um termo técnico, é um pouquinho mais Era o suor, né? foi propagado.
Então o engenheiro usa, o engenheiro fala, isso aí foi feito nas coxas, quer dizer, foi feito, é rapidinho, é o croquis, é o rascunho, em que as pessoas pegam o rascunho e não aprovam, né? Então, mas a origem é a que ele falou. A minha palavra é que eu não vou postar isso. Voltando aqui, olha. E porque, olha, normalmente, não foi citado no livro, né, porque já tinha acabado, mas por que isso tem a tradição de fazer prédio assobradado? Até parece assombrado. Assobradado é o sobrado, são 2 pavimentos. Né? E pode ver, o pavimento, aquela faixa cinza é onde seria o piso da casa de cima. A tradição é fazer várias janelas para poder clarear, iluminar bem, porque lá são grandes ambientes. Não tinha muita repartição de parede, por exemplo, a cozinha era misturada com a copa, com a sala. Depois que foi separando, o banheiro não era aqui dentro, o banheiro era para fora, era chamada fossa fética. Para colher a água, olha lá, olha o poço ali. O poço tem 18 onde metros. pegava, A Maria Amaral disse que eles só pararam, foram 18 metros, né? Aí só pararam porque não dava mais conta de aprofundar mais. Falou que assim, o avô dela perdeu o ar e ela lembra disso criança. Que eles fizeram. Muita gente morria porque desaba a mata. Eu queria comentar, esse poço, pode ver lá, ele é tijolado até em cima, para não arrancar. E como ele punha aquele tijolo? São meio tijolos. Esse comentário de baixo para cima? De cima para baixo, vai. Nossa. Eles vão abrindo e escorando, Quando faz buraco aqui, põe tijolo, afunda mais, põe tijolo. Então, não é que fez o poço para depois, é o que eu vou estar falando, não é que fez o buraco e depois veio fazer o tijolo para segurar. Não, à medida que vai descendo, vai pondo o tijolo redondo, um escora no outro, dá pressão, não deixa a terra desmoronar. Mas voltando aqui, então, os ambientes eram grandes, né? O banheiro era fora da casa, a parte social, e essa parte cinza é onde tinha o madeiramento, o piso que separava os dois era de madeira. Tanto é que nesses prédios que já estão bem abandonados, a gente nem vê o pavimento, o piso que separa as duas áreas, que era de madeira, então corrompe, o cupim corrói tudo. E normalmente se fazia isso em fazenda, a gente vai dar uma volta depois no futuro, outros fazendas que tem aqui, sempre vai ter prédio assim. Porque antes desses prédios, nessa parte de baixo ficavam os escravos, é chamada senzala. Em Jacutinga tem uma casa que tem senzala, é aquela casa em frente ao correio, onde tem uma imobiliária. Ali, Da esquina? Na esquina, que era a casa do Dr. Vieira. Lá tinha senzala. Você lembra disso, Valdir? Não, eu ouvi contar. Lá tinha senzala. Na casa do lado, que é da mãe, da família do Noé Rodrigues, do pai do Noé, do avô do Noé, lá também tinha senzala, e era mais característica ainda. Depois desmancharam. Hoje é o terreno baldio. Mas lá tinha, eu brincava lá. Então, era feita senzala porque os escravos moravam embaixo e os patrões moravam em cima. Mas não tinha perigo não, porque os quartos das damas, das senhoras, eram quartos sem janelas e teria que passar pelo quarto do casal para poder sair. Então não tinha essa bagunça. Não saía. Tinha muita segurança. Agora se for hoje, ele já faz uma escadinha para descer, né? Basicamente, para a gente não ficar muito monótono explicando as coisas, mas essas são as características desse tipo de construção. E se fazia casa assim tão grande, só de barro? E só de barro. E os tijolos aguentavam. Hoje se faz casa, por exemplo, está vendo onde tem aquela parte cinza que está subindo? Ali hoje, qualquer pessoa que faz qualquer barracãozinho na roça, o que eles fazem? Pega 4 madeiras, né? Fica madeira no chão, depois põe madeira aqui e põe telhado em cima. Então, essas madeiras seguram o peso do telhado. Hoje as pessoas constroem com tijolo baiano, que não é tijolo para fazer parede, é para tampar buraco, e não colocam pilares para segurar o telhado. E corre o risco do peso do telhado desgalhar tudo e as pessoas morrerem como se fosse ratoeira. Pá. E as pessoas não têm noção. As pessoas pensam que, infelizmente, nós achamos que nós somos um pouco de engenheiro e um pouco de médico. Então nós entendemos de saúde e entendemos de construção. Não entendemos nada. Né? As pessoas acham que entendem. Tem muitos detalhes que preservam a segurança das pessoas que moram lá. E as pessoas dão importância para isso. E o pior, os técnicos que deveriam fiscalizar essas construções não fiscalizam. Mas agora o plano diretor vai mudar essa história. Pessoal, Essa é outra então vamos conversa. continuar. Vamos conhecer a casa.
Que saiam os fantasmas. É. O Gasparzinho. Mas Tá gravando tudo isso aí? Ó, Nossa senhora. tem um troféu ali dentro ali até.